Bom dia, graça e paz, meus queridos. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Então vamos orar. Pai querido, Pai amado, queremos agradecer ao Senhor pela tua misericórdia. Queremos agradecer ao Senhor pela sua graça. Queremos te louvar, ó Deus, pelo teu grande amor para conosco. Pai querido, muito obrigado pela semana que o Senhor nos concedeu. Nós te louvamos, ó Deus, pela semana de vitória. Nós te agradecemos, ó Deus, por ter nos sustentado, protegido a nossa família, guardado, Senhor Deus, debaixo das tuas asas, ó Pai, a nossa família, Senhor Deus, a família Manancial, a vida dos irmãos, ó Pai. Muito obrigado. Queremos te louvar, ó Deus, pela vida da irmã Carol, ó Deus, a Carolzinha, que ela fez aniversário essa semana, 14 anos, ó Pai. Muito obrigado pela sua vida. Nós te louvamos, ó Pai, que ela possa continuar crescendo, ó Pai, com saúde, inteligente, ó Deus, dando alegria para a sua família e glorificando ao Senhor. Pai, nós apresentamos agora, ó Pai, a vida do Rafael, Senhor. Este amigo do nosso irmão João Vitor, que também está com Covid-19, ó Pai. Tanto ele, ó Senhor Deus, quanto outras pessoas, ó Pai, que neste momento, ó Pai, estão enfrentando esta doença. Que o Senhor possa estar derramando da sua misericórdia, que o Senhor possa estar derramando da sua compaixão, Senhor. Pai querido, eu quero te apresentar, Senhor Deus, a igreja Manancial em tuas mãos. Agradeço, ó Deus, pela vida do teu povo. Agradeço, ó Deus, pelos irmãos e amigos, ó Pai, de outras igrejas, de outras denominações que estão conosco nessa transmissão. Pai, esteja abençoando, Senhor Deus, a família. Possa, Deus, neste momento na casa, Senhor Deus, possa estar trazendo alegria, possa estar trazendo graça, possa estar derramando, Senhor Deus, da sua bondade, Senhor. Nós exaltamos e nós glorificamos o teu nome, Senhor. Nós te adoramos, ó Pai. Nós te bendizemos. Tu és o nosso Senhor, tu és o nosso Salvador, o nosso sustentador. Pai querido, receba toda a glória, receba toda a adoração, receba todo o louvor, ó Deus, nesta manhã. O Senhor é digno de receber. O Senhor é digno, ó Pai, porque tu és o Cordeiro, ó Deus, que foi digno de abrir, Senhor Deus, o livro, Senhor Deus, foi digno, Senhor Deus, de receber toda a honra. Nós agradecemos a Ti nesta manhã e o exaltamos, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus por isso. Graça e paz, meus irmãos, um excelente e extraordinário domingo na vida de vocês, nas nossas vidas. Eu quero falar sobre um tema pertinente para nossos tempos, que é impaciência. Como você lida com a impaciência? Abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo 32, versículo 1 ao versículo 8. Êxodo, segundo livro da Bíblia, número 32, o capítulo, verso 1 ao verso 8. A minha Bíblia é NVI. Eu quero estar lendo para os irmãos. Êxodo 32, versículo 1 ao versículo 8. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: Venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: Tire os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam-nos a mim. Todos tiraram seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: Eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: Amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Então o Senhor disse a Moisés: Desça, porque o seu povo, que você tirou do Egito,
corrompeu-se. Foi muito depressa, se desviaram daquilo que lhes ordenei, e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele e ofereceram-lhe sacrifícios. E disseram: Eis aí, ó Israel, os seus deuses, que tiraram vocês do Egito. Muito bem. Impaciência. Vocês já se arrependeram por ter tomado uma atitude e uma decisão sem pensar antes? Às vezes nos deixamos levar pela impaciência e por causa dela tomamos atitudes, decisões sem pensar, sem refletir devidamente. Falamos o que não deveríamos falar, perdemos a cabeça porque não paramos para fazer uma reflexão, fomos impacientes, imediatistas e, portanto, tomamos decisões e atitudes incoerentes, desprovidas de reflexões. Quando perdemos a cabeça, ficamos tão impacientes que até a fila do supermercado que não anda provoca em nós uma irritação. O trânsito que fica parado nos torna impacientes, ou ficamos impacientes com o trânsito parado. O ônibus que esperamos no ponto não passa nunca. E aí a impaciência toma conta de cada um de nós. Você já tomou alguma atitude e se arrependeu por não ter pensado antes? Por não ter refletido? Esperado um pouco? Tomou ação e atitude por causa da impaciência. Há uma máxima que diz que a falta de capacidade para esperar o momento certo pode nos trazer prejuízos e perder oportunidades preciosas, valiosas. Essa é a máxima. Que a falta de capacidade para esperar o momento certo pode nos trazer prejuízos valiosos e preciosos. Impaciência significa falta de paciência, incapacidade de suportar alguém ou algo, incapacidade de esperar. Impaciência é pressa, desespero, perda da tranquilidade, passa a reclamar com facilidade e se irrita facilmente. Isso é impaciência. De maneira geral, nós temos duas situações que a impaciência nos revela. A primeira delas, a impaciência nos revela que a pressa é inimiga da perfeição. A impaciência obriga as pessoas a buscarem apenas os resultados imediatos, o que as impede de pensar a longo prazo, visto que é necessário planejar e saber quais potencialidades desenvolver para avançarmos na vida. A impaciência, ela diminui a capacidade de pensar a longo prazo, porque nós somos, com a impaciência, imediatista. Queremos o resultado para ontem e nos irritamos quando isso acontece. A impaciência, ela destrói a possibilidade de refletir, de pensar de forma mais apurada, mais ajustada, adequada para os momentos que precisamos tomar decisões, atitudes. A impaciência prejudica a nossa potência de pensar, de razoar as coisas. Ela imprime a nós um regime rigoroso e precisamos avaliar, precisamos refletir acerca de como avançar na vida e tomar atitudes baseadas ou
no clamor, no fulgor da impaciência, prejudica-nos a tomar essas atitudes assertivas para avançarmos na vida. Aí precisamos potencializar e desenvolver a reflexão, a introspecção. São primordiais para tomarmos atitudes e decisões na vida, de como avançar na vida. A impaciência nos prejudica por isso. Uma outra situação que nos revela a impaciência, de maneira geral, que o nosso grau de paciência está diretamente ligado com a relação que a gente estabelece com o tempo. A relação que nós estabelecemos com o tempo, a impaciência, ela infiltra nesse ponto, nos prejudicando. Porque nós temos um grau de paciência com o nosso tempo. E a forma com que lidamos com o tempo, ela mudou radicalmente nos últimos anos. Com o avanço principalmente das tecnologias. Por exemplo, você assiste um programa hoje de televisão, se for ao vivo, ou algo, ao vivo ou algo gravado, na televisão você tem que ter a paciência de esperar as partes. Mas hoje, com o avanço da tecnologia, você tem, por exemplo, a Netflix. Então você está assistindo lá um seriado ou um filme e você pode pegar o controle e passar para frente. Sem visualizar todas as partes. Se aquele que está na introdução, no começo do filme, no meio do filme, não te interessa aquela parte, você pega o controle e passa. Hoje você quer falar com alguém, você manda uma mensagem de WhatsApp, você manda um vídeo chamada, faz um vídeo de voz. Agora eu tenho várias formas de falar com as pessoas. Então a tecnologia, ela mudou a nossa relação com o tempo rapidamente. Por exemplo, você envia uma mensagem para alguém de manhã no WhatsApp e você, em algum momento, você fica impaciente olhando para o WhatsApp se aquela pessoa respondeu ou não. Algumas pessoas menos, outras pessoas mais. Mas, de certa forma, quando você quer que a pessoa responda, você passa a olhar algumas vezes. Então, o que eu quero dizer? Que a relação que nós temos com o tempo foi drasticamente, posso dizer assim, e ela foi mudada, e radicalmente também. Porque o tempo nosso agora é um tempo muito curto. Que nós gastávamos tempo para realizar uma função, uma atividade, hoje nós usamos, por exemplo, o Google, que é um programa de busca. Então, se eu estou ali fazendo uma lição de casa, eu não gasto mais tempo de ir a uma biblioteca, pegar um livro, ler, pesquisar. Eu dou um Google e o Google lá me dá lá as alternativas, as possibilidades daquela busca. Então você vê que a tecnologia fez com que a nossa relação com o tempo ela ficasse muito curta. A correria do dia a dia ela foi encurtada. O nosso tempo livre ele passou a ser acelerado. O nosso relógio interno é um relógio acelerado. Vivemos em constante regime de urgência. Queremos praticamente tudo para ontem. Então a impaciência, ela não só aflorou, mas ela foi potencializada pela tecnologia. Não vejo problema apenas na tecnologia. Eu vejo muita bênção e vejo coisas positivas na tecnologia. Mas como hoje o tema é impaciência, é sobre ela que eu quero tratar. Então a tecnologia hoje fez com que essa relação nossa com o tempo sofresse aí uma mudança radical. Nós gastaríamos tempo, por exemplo, pegar o carro e ir para um devido lugar, de perguntar, parar num posto de gasolina, perguntar para alguém na rua. Hoje não. Hoje nós colocamos ali num programa no carro, no celular, um GPS, seguimos sem
precisar parar para conversar ou perguntar qualquer informação. A gente segue o que o GPS está nos indicando. E quando perdemos o sinal ou alguma coisa acontece, ficamos impacientes, porque teremos que tomar uma outra atitude da qual a gente não está mais acostumado. Nós estamos acostumados à tecnologia, coisas rápidas. Então, de maneira geral, é isso que acontece. Partindo desses pressupostos, ou desses dois pressupostos que eu coloquei para os irmãos, vejamos no texto que nós lemos o que a impaciência revelou para o povo de Deus e as consequências dessas revelações. Eu quero então falar, na parte da manhã, eu vou falar sobre o que a impaciência revelou para o povo de Deus, no texto que nós lemos, como também à noite estarei falando sobre as consequências, bem também as suas implicações para nós nos dias de hoje. Então acompanhe comigo. Em primeiro lugar, a impaciência revelou para o povo de Deus que os caminhos e pensamentos de Deus são mais altos que os nossos caminhos e pensamentos humanos. Em primeiro lugar, a impaciência revelou para o povo de Deus que os caminhos e pensamentos de Deus são mais altos que os caminhos e pensamentos humanos. Veja no primeiro versículo do texto que nós lemos. O primeiro versículo diz o seguinte: o povo, ao ver que Moisés demorava, Moisés já estava ali no Monte Sinai, Moisés já estava ali 40 dias e 40 noites. O povo ficou angustiado, impaciente. E quando ele percebeu, e ao ver que Moisés demorava de descer do monte, o povo tomou uma atitude irreflexiva, de forma imediata, por conta da impaciência. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. O povo ficou impaciente. Moisés já estava lá 40 dias e 40 noites e o povo ficou impaciente. E pela impaciência do povo, o povo cercou Arão e disseram a ele: faça para nós deuses, porque a este Moisés que nos tirou do Egito, nós não sabemos o que aconteceu. O povo ficou impaciente. O povo, por conta da impaciência, buscava coisas sem sentidos. Fazer deuses que não poderiam falar, ver, ouvir, sentir, cheirar e nem se relacionar com eles. Olha o que a impaciência provocou no povo. O povo hebreu, o povo que Deus tirou do Egito. Impaciência. Nós devemos olhar cuidadosamente para esse texto, para que possamos tirar lições preciosas desse texto. O povo ficou impaciente. E por ficar impaciente, eles desejaram, solicitaram a Arão que fizesse a eles deuses. Só que esses deuses não podem falar, não podem ouvir, não podem sentir, não podem cheirar, não podem andar e não podem relacionar com as pessoas. A impaciência provocou uma atitude, uma tomada de decisão deles irreflexiva. Enquanto Deus, por sua vez, Deus estava trabalhando num projeto maravilhoso para este povo. O povo impaciente cercaram Arão
pedindo que fizesse a eles deuses que não podem falar, cheirar, ouvir, andar, se relacionar. Deus, por outro lado, os seus pensamentos e caminhos são mais altos que os pensamentos e caminhos humanos. Porque Deus, por sua vez, estava trabalhando num projeto maravilhoso. Deus estava trabalhando num projeto que ia abençoar o povo, edificar o povo, santificar o povo. O projeto que Deus estava trabalhando era o tabernáculo. O tabernáculo seria uma tenda que seria construída no meio do acampamento do povo de Deus, para se relacionar com o seu povo, para que o povo pudesse ir até ele, pudesse oferecer os seus sacrifícios, pudesse entregar as suas ofertas de manjares, ofertas de cereais, ofertas de libação, ofertas pelo pecado, pudesse oferecer ofertas de gratidão, sacrifícios de louvor e adoração a Deus. E o povo, pela impaciência, trocou o que Deus estava trabalhando de forma tão especial, dedicada, por deuses que não podem fazer absolutamente nada. E Deus estava tratando do tabernáculo. Você lê o capítulo 20 de Êxodo até o capítulo 32, você vai ver Deus dando as primeiras instruções detalhadas para Moisés. No capítulo 34 para frente, então dá início à construção do tabernáculo. Entre o planejamento do tabernáculo, capítulo 20 até o capítulo agora 32, vai tratar dos detalhes de como seria o tabernáculo, e do capítulo 34 para frente, que trata da construção, houve um momento de interrupção, que foi o momento do capítulo 32 aqui, onde o povo, porque Moisés estava lá 40 dias e 40 noites, o povo ficou impaciente. E por ficar impaciente, deixou de refletir. Isso nos revela, e revelou àquele povo, que os caminhos e os pensamentos de Deus são maiores do que os caminhos e os pensamentos humanos. Porque os caminhos e os pensamentos humanos estão mais baseados na impaciência, na falta da reflexão, da introspecção, de maneira muito geral. Deus não. Enquanto o povo estava impaciente, Deus estava trabalhando. O guarda de Israel não dorme. Jesus disse para os seus discípulos e para aquelas pessoas daquela época: meu Pai trabalha até agora e eu também. Deus está trabalhando. Neste momento que a impaciência, a angústia, o tédio tem tomado conta de muitas pessoas, Deus está trabalhando a nosso favor. Deus está realizando coisas extraordinárias, coisas fantásticas. Enquanto a angústia, as preocupações da vida, o temor, a ociosidade, o tédio, tomando conta das pessoas, Deus está trabalhando. Deus trabalha a seu favor, querido. Deus trabalha pela sua família, Deus trabalha pelo seu povo. Deus não está em silêncio. Deus não está dormindo. Deus não está morto. Deus trabalha. Deus quer abençoar o seu povo. Enquanto o povo estava impaciente, Deus desejava estar lá, com um acampamento, um tabernáculo, no meio do acampamento, para se relacionar, para ouvir o povo, para contemplar o povo, para falar com o povo, para abençoar o povo, para edificar o povo. E o povo, pela impaciência, tomou uma atitude e tomou uma decisão
sem refletir nas consequências. Então, a primeira coisa em primeiro lugar, o que a impaciência revelou àquele povo e nos revela é que os caminhos e os pensamentos de Deus são mais altos do que os caminhos e os pensamentos humanos. Amém, querido? E querida, que Deus nos abençoe. Em segundo lugar, a impaciência revelou para aquele povo, e também nos revela hoje, que o povo perdera de vista o Deus que havia o tirado do Egito. Em segundo lugar, a impaciência revelou àquele povo, e nos revela hoje, que aquele povo perdera de vista o Deus que os tirou da terra do Egito. Veja comigo. O povo, no versículo 1, ficou tão impaciente que pediu a Arão que fizesse deuses, porque eles não sabiam o que aconteceu com Moisés. Este Moisés, que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu. Faça para nós deuses. O povo perdeu de vista pela impaciência. A impaciência é um inimigo da fé. Porque a fé é crer no impossível. Acreditar e confiar. Crer no impossível. Ver o invisível e confiar no inabalável. Isso é fé. Uma definição. Temos várias. Mas fé, crer no impossível, ver o invisível e confiar no inabalável, o nosso Deus. E eles ficaram tão impacientes que perderam de vista o Deus que os tirou da terra do Egito, a terra da escravidão. Por quê? Porque o povo esqueceu do que Deus fez as pragas através dos sinais. O povo esqueceu o que Deus tinha feito. Como Deus, com mão forte e poderosa, os tirou da terra da escravidão. Eles esqueceram que Deus preparou a travessia do Mar Vermelho. Deus preparou. E eles esqueceram, perderam de vista. Perderam de vista que Deus estava os conduzindo de dia e de noite no deserto. Com uma coluna, uma coluna de nuvem no dia e uma coluna de fogo à noite. Eles perderam isso de vista. Perderam de vista, eles se esqueceram que Deus curou as águas de Mara. Estavam caminhando e depararam numa cidade chamada Mara com as águas que não poderiam beber. As águas de Mara eram amargas. E Deus, através de Moisés, curou aquelas águas. E as águas de Mara ficaram potáveis. Eles perderam de vista que Deus mandou o maná, cordonizes, para saciar a fome do povo. Eles esqueceram que Deus fez brotar água da rocha para saciar a sede do povo. Eles esqueceram, perderam de vista. A impaciência é inimiga da nossa fé por conta disso. Ela nos prejudica, tirando o nosso foco de Deus. Porque quando pela fé eu creio no impossível, porque para Deus nada é impossível. Eu vejo o invisível. Neste momento eu não estou enxergando muita coisa, mas o que é invisível aos meus olhos, que é o mundo espiritual, Deus continua trabalhando a nosso favor. Por isso que eu posso ver o invisível.
E eu posso confiar naquele que é inabalável, que não há alteração no seu caráter, não há variação na sua graça, no seu grande amor. A impaciência, ela dá lugar às preocupações, o tédio. Ela dá lugar à ansiedade, à angústia. Ficamos impacientes. Isso nos revela que quando nós damos lugar ou nós alimentamos a impaciência, nós perdemos de vista, assim como aquele povo perdeu de vista tudo o que Deus havia feito. Se eu e você dermos lugar para que a paciência prolifere em nosso ser, que a impaciência seja alimentada em nossa mente, em nosso coração, a impaciência vai nos prejudicar de tal forma, nos impedindo de enxergar e lembrarmos de tudo o que Deus já realizou por nós. Quantas coisas Deus já realizou em nossa vida. Quantas bênçãos Deus já ministrou na nossa vida. Quanta graça, quanta bondade de Deus o Senhor já derramou em favor do seu povo. Em favor de cada um de nós. Que essa impaciência não seja alimentada. Não prolifere, não tome lugar em nós, para que não percamos de vista tudo aquilo que o Senhor já nos fez. Aquele povo perdeu de vista tudo isso que eu citei. Deus os tirou da terra do Egito, da terra da escravidão, com mão forte, com mão poderosa, com sinais e prodígios. Deus também nos tirou da escravidão do pecado. Porque o Egito, para aquele povo hebreu, é o pecado para nós. E Deus também, com mão forte, quando nos doou o seu Filho na cruz do Calvário e nos libertou da escravidão do pecado. Não permita que a impaciência tome conta do seu ser. Porque a impaciência nos revela, como revelou aquele povo, que nós perdemos de vista o quanto Deus já nos fez. O quanto Deus já nos abençoou. O quanto Deus já nos agraciou com a sua bondade, com a sua compaixão e com o seu grande amor. O texto vai dizer também que este povo perdeu de vista, porque no capítulo 20, versículo 18 e 19, o povo perdeu de vista até mesmo aquilo que eles mesmos se comprometeram. No capítulo 20, verso 18, verso 19, está escrito: vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos, e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados. Ficaram à distância e disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos. Mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Esse capítulo 20 vai nos relatar Deus falando para Moisés falar com os anciãos e com o povo para se prepararem, se santificarem. E no monte, o povo ficaria no pé, Moisés subiria e Deus desceria com a sua glória sobre aquele monte. E quando o povo começou a ver os relâmpagos, a terra estremecer, a voz como som de trombeta, o povo ficou com medo. E Moisés falou: não tenha medo, Deus desceu, Deus veio para prová-los.
E eles falaram: não, Moisés, fala você com Deus e nós ouviremos. Mas Deus não fala conosco, porque senão morreremos. Então, Moisés, seja o nosso mediador. Você, Moisés, fala com Deus e você venha trazer para nós o que Deus falou a você para nos transmitir. Seja nosso mediador e tudo que Deus falar a você, nós ouviremos e faremos. No capítulo 24, verso 3, ali a aliança. Capítulo 24, verso 3 de Êxodo, diz o seguinte: quando Moisés se dirigiu ao povo e transmitiu-lhes todas as palavras e ordenanças do Senhor, e eles responderam em uníssono, ou seja, numa só voz. Eles responderam numa só voz: faremos fielmente tudo o que o Senhor ordenou. Faremos fielmente tudo o que o Senhor ordenou. Então, por serem impacientes, era impaciência sem causa, porque eles sabiam onde Moisés estava, eles sabiam com quem Moisés estava, e não tinham motivos para serem impacientes. Eles tinham algo concreto. Moisés estava com Deus, Deus estava com Moisés. Deus estava falando com Moisés para Moisés falar para o povo aquilo que Deus lhe falara. E o povo ficou impaciente. Nós sabemos que o Espírito Santo habita em nós. Sabemos que Deus está à destra, sabemos que Jesus está à destra de Deus e que intercede por nós. Então nos perguntamos agora: por que ficamos impacientes? Por que ficamos preocupados? Por que damos lugar ao tédio, à ociosidade, à ansiedade, à angústia? Se o Espírito habita em nós e se Deus, Jesus, está à destra de Deus intercedendo por nós. Por que o motivo da impaciência? Porque revela que os caminhos e os pensamentos de Deus são maiores do que os caminhos e pensamentos humanos, e revela também que a nossa impaciência faz que percamos de vista tudo aquilo que Deus já fez por nós. O povo se comprometeu, mas se esqueceu. Quantas vezes nós nos comprometemos com Deus? Quantas vezes nós fazemos votos com Deus? Dizemos a Deus: Senhor, cumpriremos, te seguiremos, ouviremos, mas basta um pouquinho só de espera, nos tornamos impacientes. Porque somos imediatistas. Nós, seres humanos, queremos as coisas para ontem. E perdemos de crer no impossível, de ver o invisível e de confiar naquele que é inabalável. Em terceiro lugar, a impaciência nos revela que aquele povo procurou uma solução mais visível para aplacar a sua impaciência. Aquele povo procurou uma solução mais visível para aplacar a sua impaciência. O que era visível para eles? Deuses. Porque a impaciência, quando eles perceberam, conforme a demora de Moisés, porque Moisés já estava 40 dias e 40 noites no monte, a demora de Moisés na percepção deles de descer do monte, eles queriam algo palpável, concreto, algo que eles pudessem se agarrar, sentir seguros.
Então faça para nós deuses, coisas visíveis para aplacar a nossa impaciência. E quando nós estamos impacientes, o que é sugerido pelas Escrituras, a mim e a você, é que lancemos a Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. É isso que as Escrituras nos ensinam. No momento de impaciência, no momento de preocupação, no momento de ansiedade, de angústia, de ociosidade, no momento de estar tediosa, lancemos sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Porque se nós não fizermos isso, nós vamos procurar coisas para nos agarrar, para que estas coisas aplaquem a nossa impaciência. Foi o que eles quiseram. Faça-nos deuses. Nós queremos ver, nós queremos tocar, nós queremos oferecer sacrifícios. Não importa se ele não fala, não importa se ele não ouve, não importa se ele não se ele se relaciona com a gente não está preocupado com isso. A gente só quer tocar, a gente quer se sentir seguro. A impaciência faz com que o povo não reflita. E a Bíblia diz para nós, lança sobre ele toda a vossa ansiedade, que ele tem cuidado de nós. No versículo 4, vai dizer o seguinte: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Enquanto Moisés recebia as instruções do tabernáculo, o povo se impacientou, porque já fazia esses 40 dias e 40 noites que Moisés estava lá. Então o povo queria esses deuses. Querer os deuses, irmãos, é falsificar a história. Vou repetir. Quando eles disseram, queremos deuses, é falsificar a história. Quem os tirou da terra do Egito? Quem os fez atravessar o Mar Vermelho? Quem curou as águas de Mara? Quem mandou maná e cordonizes? Quem fez brotar a água da rocha? Foi aquele bezerro de ouro? Responda para si. Quem foi que te libertou da escravidão do pecado? Quem te purificou dos seus pecados? Quem levou sobre si no madeiro os seus pecados? Quem te amou incondicionalmente quando ainda era pecador? Então, nós pela fé, sem precisar tocar, sem precisar nada concreto, bem-aventurados aqueles que crê sem ver. Jesus disse isso para Tomé. Você crê, Tomé, porque você está vendo as marcas, você está tendo a possibilidade de tocar. Mas digo a você, bem-aventurados são as pessoas que creem sem ver. Não precisam de algo concreto, palpável, para crer e para confiar em mim. Eles confiam pela fé. O meu justo viverá pela fé. Em último lugar, em quarto lugar, a impaciência revelou para aquele povo e revela para nós, revelou para aquele povo a sua carnalidade. A impaciência daquele povo revelou a sua carnalidade. Eles se deram a festas. Lá no versículo 6. Versículo 6. Na manhã seguinte,
ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra, para se divertir. O povo, no dia seguinte, que já estava o bezerro pronto, as ofertas, eles apresentaram os sacrifícios, caíram na diversão, caíram na bebedeira, na farra. Aquelas festas, alguns aspectos importantes daquela festa, ou daquelas festas da época, não só dos hebreus, dos egípcios, dos fenícios, de outras regiões. Aquelas celebrações, elas costumavam incluir danças extravagantes, interação sexual, imoralidade sexual. Mas a bebedeira, o povo se divertiam com questões sexuais, imoralidade sexual, danças extravagantes, diante do bezerro, diante de um Deus que não pode ver, que não pode sentir, não pode falar, não pode cheirar, não pode andar e não pode se relacionar. A impaciência revela a carnalidade. Porque a paciência ela revela tranquilidade, sobriedade. A carnalidade não. Por causa da impaciência, revelou aquele povo a carnalidade. Quando eu e você, todos nós, somos impacientes, as nossas atitudes são tomadas baseadas na nossa vontade carnal ou na nossa vida espiritual com Deus. A impaciência, o que ela revela? Você já tomou alguma atitude na sua vida e se arrependeu por não ter pensado 2 vezes antes de tomar aquela atitude? Quando nós pensamos, quando nós refletimos, quando nós paramos para ponderar e considerar as coisas, é fruto da paciência, da espiritualidade. A carnalidade não, ela vem da impaciência. Queremos tomar as nossas decisões sem refletir, sem medir as consequências, no impulso, no aspecto sanguíneo. Eu quero, vou fazer, não me importo, seja lá qual for o resultado, eu não vou deixar a situação assim, quero fazer do meu jeito, sem pensar, sem refletir, sem ponderar e considerar as coisas. A impaciência, ela revelou àquele povo a sua carnalidade. E nos revela também que quando nós tomamos atitudes e decisões, no auge, no calor da impaciência, nos revela a nossa carnalidade. O quanto nós estamos carnais, o quanto nós estamos longe da santificação e do zelo espiritual em nossa vida. Que nesta manhã possamos pensar acerca disso. A impaciência. Devemos dar lugar à paciência. Amém, queridos? Eu vou colocar uma música e nós vamos estar orando, pedindo a Deus que nos dê paciência, que nos dê graça para que exercitamos cada uma dessas coisas. O nome da música é Perto Quero Estar. Eu acredito que quando nós estamos mais perto de Deus, mais pacientes somos. Essa é a minha tese. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer, Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia. Queremos, ó Deus, nesse momento, dizer a Ti, Pai, ajuda-nos, ó Pai, a exercermos a paciência. Ajuda-nos, ó Deus, a não dar lugar à impaciência, Senhor, porque a impaciência tem nos prejudicado.
A impaciência do Senhor tem nos feito perder de vista, Senhor Deus, o que o Senhor já realizou em nossa vida. A impaciência tem revelado, Deus, o tanto que nós somos carnais. A impaciência, Senhor Deus, tem revelado, Pai, que nós precisamos da Tua compaixão, da Tua misericórdia. Oh Deus, os Seus caminhos e os Seus pensamentos são maiores do que os nossos, ó Pai. Senhor Deus, nós queremos estar perto do Senhor. Queremos, ó Deus, estar próximo de Ti, ó Pai. Oh meu Deus. Senhor Deus, eu quero Te apresentar nessa hora, Pai, a vida da irmã Edilza, Senhor. Esteja cuidando, Senhor Deus, da Tua filha, a diaconisa da nossa igreja, Pai. Coloca, Senhor Deus, as Tuas mãos agora, Pai, sobre a sua coluna, Senhor Deus, sobre o Teu corpo, Pai. Restaurando, Senhor Deus, a saúde física. Derrama, Senhor Deus, agora, Senhor Deus, a Tua graça, o Teu poder sobre a vida dela, Senhor. Que ela sinta, Senhor Deus, o mover e o agir do Senhor neste momento, Pai. Pai, nós pedimos pela vida do William, Senhor. William, Senhor Deus, querido, Pai, abençoa a sua vida, Pai. Ô Senhor Deus, seja, Pai, com a sua família, o que ele estiver sentindo neste momento. Senhor Deus, que ele seja, ó Pai, aguardado, Senhor Deus, por Ti, acolhido pelo Senhor. Nós pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Pai, nós pedimos agora, Senhor Deus, também pela vida da Júlia, Senhor. Visita a Júlia onde ela estiver nessa hora, Senhor. Abençoa a Tua filha, Senhor. Dá luz, ó Pai, à sua mente, luz ao seu coração, para que ela enxergue a Tua cruz, ó Pai. Pai querido, abençoa, Senhor Deus, o seu povo. Nós agora estamos clamando, Senhor Deus, a Ti. Nós o reconhecemos, ó Pai, como nosso Consolador, o enviado, Senhor Deus, do nosso Deus para nos guiar, para nos orientar, para nos dirigir, Pai. Santo de Israel, Senhor Altíssimo, exaltado seja o Teu nome, Senhor. Nós Te rendemos graça, nós Te louvamos, nós o adoramos, ó Deus. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Graças Te damos, ó Pai, em todo lugar. Exaltado seja o Teu nome, Senhor. Oh Deus, como nós queremos Te agradecer, como nós queremos Te exaltar, como queremos Te bendizer. Exaltado seja o Teu nome, Senhor. Glórias, aleluias. Aleluia seja dado ao Senhor. Bendito seja a Ti, Pai. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Oh Deus, o Senhor é o Pai das luzes. O Senhor é o pão da vida. O Senhor Deus é a água que nos dá de beber, que jorra, Senhor Deus, mananciais, fontes de água viva, Senhor Deus, daquele que bebe do Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por este domingo. Obrigado por este dia. Obrigado pela nossa família. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, Senhor. Queremos, ó Deus, dizer a Ti, ó Deus, ó Cordeiro Santo, Tu és soberano, Tu és santo, Tu és Deus Altíssimo, Tu és poderoso, majestoso é o Teu nome, Senhor. Tu és conselheiro, Tu és Pai da eternidade, Tu és príncipe da paz. Glória nós Te damos, Senhor. Somente a Ti, Senhor. Somente a Ti, Senhor. Somente a Ti. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Estenda a mão. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Cristo Jesus e que as doces consolações do Teu Santo Espírito seja conosco hoje, durante a semana e até a eternidade. Um forte abraço. Deus te abençoe. Eu te aguardo aqui às 18h30. Amém? Deus te abençoe.